Galera, presta atenção porque o assunto é quente e tem muita coisa por trás que precisa ser colocadas claras. Todo mundo viu pipocar a informação de que o Corinthians finalmente chegou a um acerto com o Memphis, mas a real é que esse acordo não nasceu agora, não foi algo resolvido de última hora, e muito menos dá para dizer que o jogador só vai começar a entrar em campo porque recebeu o que tinha direito. Essa história já estava definida desde a semana passada, e isso é importante demais de se falar porque vai ter muita gente que, por falta de informação ou até mesmo por má vontade, vai espalhar que o cara só joga quando pinga o dinheiro na conta. Mas não é essa a situação. O combinado com o Memphis já tinha sido feito antes mesmo da partida contra o Sport, e ele não foi a campo naquela ocasião. Isso mostra que não dá para reduzir o problema do Corinthians e do jogador a essa narrativa simplista de que tudo gira em torno de pagamento atrasado. A questão é bem mais complexa e passa muito pelo rendimento dele quando está disponível. E é nesse ponto que eu quero bater de frente, porque a cobrança em cima do Memphis não tem nada a ver com perseguição ou má vontade. Muito pelo contrário. A cobrança existe porque ele é um dos poucos nomes dentro desse elenco que tem capacidade de mudar o jogo. É aquele tipo de atleta que, quando está bem, desequilibra. E justamente por saber disso é que o torcedor cobra, é que a crítica vem com mais peso. O Corinthians apostou nele, confiou, abriu mão de valores significativos para manter o cara no clube, e em troca espera receber um desempenho compatível. Só que o que a gente tem visto em campo está muito aquém do esperado. O Memphis passou por uma série de lesões, foi poupado em outras tantas partidas, e quando aparece, não demonstra aquela intensidade que a gente sabe que ele pode entregar. E é por isso que eu repito, não é perseguição. O torcedor tem memória. Muita gente já defendeu o Memphis, já chamou de injustiça quando ele foi criticado. Mas o futebol é momento, e o momento dele agora não convence. Parece que falta vontade, parece que falta disposição, e isso incomoda demais. Porque se fosse um jogador limitado tecnicamente, ok, a gente entende que ele vai entregar só até onde o talento dele permite. Mas no caso do Memphis não é assim. Ele tem qualidade, tem experiência, tem recurso para decidir jogo grande. Só que isso precisa ser visto no campo, precisa aparecer quando o Corinthians mais precisa, e não dá para esconder que, até aqui, isso não tem acontecido. E outra coisa que não pode ficar de fora dessa análise é a comparação dentro do próprio elenco. Olha o quanto o Corinthians sofre para encontrar jogadores decisivos, atletas que realmente façam a diferença. O torcedor vive sonhando com reforços de peso, mas a realidade financeira do clube não permite encher o elenco de estrelas. Então, quando você já tem um cara como o Memphis, a cobrança é natural. É como aquele ditado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não adianta fugir disso. O Corinthians precisa dele em alto nível porque não tem tantas peças capazes de carregar o time nas costas. Só que até agora, o que a gente vê é um jogador caro, de nome forte, mas que não consegue se firmar como protagonista. E para deixar claro, essa cobrança não é para empurrar o cara para fora do clube. Não é para dizer que o Memphis tem que ir embora ou que não serve mais. O que se espera é que ele entregue aquilo que pode, que assuma a responsabilidade. Porque, quando a torcida olha para ele, sabe que dá para esperar mais. Não dá para aceitar que um jogador com o peso dele passe mais tempo no departamento médico do que dentro de campo, ou que, quando joga, pareça estar se poupando. O Corinthians não pode se dar ao luxo de ter um dos salários mais altos do elenco servindo apenas para compor grupo. E ainda tem gente que gosta de distorcer as coisas, que fala que criticar o Memphis é perseguição, que é implicância. Mas isso não se sustenta. A cobrança é justamente porque existe consciência do potencial dele. O torcedor do Corinthians não é bobo, sabe quando o cara pode render mais e quando o cara está se escondendo. E no caso do Memphis, a sensação é de que o torcedor ainda não viu nem metade do que ele poderia entregar. Se estivesse em alto nível, já teria feito muito mais diferença nos grandes jogos, já teria desequilibrado em clássicos, já teria sido protagonista em decisões. E tem um detalhe que não pode passar batido, o contrato do Memphis vai até o final de 2026. Ou seja, não é uma relação de curto prazo. O Corinthians apostou nele como uma peça para o futuro, para ser referência por várias temporadas. E,
Justamente por isso, é ainda mais preocupante vê-lo nesse ritmo de pouco rendimento e muita dúvida. O clube não pode carregar esse peso por tanto tempo sem retorno proporcional dentro de campo. É aí que entra a pressão da torcida e a necessidade de uma mudança de postura do próprio jogador. Agora, voltando para essa questão do acordo que foi feito, é importante repetir para não deixar margem para interpretação errada: o acerto já estava fechado na semana passada. O Corinthians pagou metade à vista e a outra metade parcelada. Esse era o combinado e isso já estava resolvido. Então, não faz sentido alguém falar que só agora o Memphis pode voltar a jogar porque foi pago. Isso não é verdade. Essa é uma narrativa perigosa porque coloca no jogador uma pecha de mercenário que não corresponde à realidade. O problema não é falta de pagamento, o problema é rendimento. A torcida pode e deve cobrar entrega dentro de campo, mas não dá para inventar desculpas ou criar um rótulo que não existe. E é justamente por isso que essa discussão precisa ser feita com seriedade. O Corinthians não pode permitir que se construa uma história errada em cima do Memphis. O torcedor precisa entender que a questão passa pelo futebol, pela performance. O clube já fez a parte dele em relação ao que devia. Agora é o jogador que precisa dar a resposta. E essa resposta só pode vir em campo. E a sensação é de que essa relação chegou num ponto decisivo. Ou o Memphis muda a postura, assume o protagonismo que se espera dele e realmente começa a justificar o investimento, ou então vai ficar sempre nesse ciclo de frustração, em que a torcida cria expectativa, mas o desempenho nunca vem na mesma proporção. E isso desgasta, isso mina a confiança, isso transforma um reforço de peso em uma decepção. E quando a gente olha para o cenário do Corinthians hoje, dá para ver como isso pesa ainda mais. O time está em busca de estabilidade, precisa de líderes dentro de campo, jogadores que chamem a responsabilidade. Não dá para viver só de jovens promessas ou de atletas que estão tentando se firmar. É fundamental ter quem segure a bronca, quem mostre o caminho nos momentos decisivos. O Memphis, pela idade, pela experiência e pela qualidade, era para ser esse cara. Mas até aqui não conseguiu. E, sinceramente, a cobrança vai continuar. Porque, quando o torcedor vê um jogador desse nível sem entregar o que pode, a frustração é inevitável. Não tem como aceitar menos. O Corinthians não está em posição de luxo para se contentar com pouco. E o Memphis sabe disso. Ele precisa entender que, se não corresponder, a pressão só vai aumentar. E falando em jogadores que estão no radar da torcida, tem também a situação do Fagner, que sempre gera discussão. O contrato dele vai até o fim de 2026, e claro que existe todo um histórico dele dentro do Corinthians, um cara que já foi importantíssimo, mas que nos últimos tempos tem enfrentado lesões complicadas. E é aí que começa a dúvida: será que ele ainda tem condições de voltar a ser aquele lateral confiável, presente em momentos decisivos, ou será que estamos caminhando para um fim de ciclo mascarado por essa relação de carinho que a torcida tem por ele? Essa é uma pergunta que muita gente evita fazer, mas que precisa ser feita. Porque o Corinthians não pode se prender ao passado, não pode viver da memória do que o jogador foi. É preciso analisar o agora, e o agora mostra um atleta que está tentando se recuperar de uma lesão grave que ainda não deu sinais concretos de que pode voltar no mesmo nível. E é aí que entra um dilema pesado. Porque se o Cruzeiro, que é quem está envolvido na negociação, resolver bater o pé e segurar o jogador, não vai ser simples para o Corinthians. Os mineiros também sabem jogar duro e dificilmente vão liberar sem tirar algo em troca. E se for para liberar de graça, que pelo menos o Corinthians tenha a inteligência de buscar alguma compensação, seja em dinheiro, seja em jogador. Não dá para abrir mão de um ativo assim sem tentar ressarcimento. Ainda mais quando se fala de um atleta que, antes da lesão, era titular absoluto, estava em boa forma física e vinha rendendo bem. O problema é que, depois da contusão no tornozelo, tudo mudou. A dúvida é se ele ainda vai conseguir retomar aquele ritmo que tinha antes. E essa é uma questão que sempre pega para o torcedor. Porque a emoção fala alto, o carinho pela história do jogador pesa, mas a verdade é que futebol é resultado. Se o atleta não consegue mais entregar o que entregava, não adianta insistir só pela gratidão. O Corinthians precisa ser racional, precisa olhar para frente.
E se o Cruzeiro não tiver caráter de segurar o cara lesionado, também mostra como funciona esse mercado. Quando o jogador está bem, todo mundo quer, mas quando se machuca, muitos clubes viram as costas. E é aí que o Corinthians precisa se movimentar bem, para não ficar no prejuízo. E enquanto isso, a diretoria vai acumulando críticas. E não é por acaso. As escolhas feitas nos últimos tempos deixam muito a desejar. Quantos jogadores interessantes foram recusados com justificativas fracas? O caso do Richard Rios é emblemático. Estava no Guarani, acessível, jovem, com potencial, e foi descartado. Hoje brilha no rival e já vale milhões. O mesmo aconteceu com Marlon Freitas, que foi oferecido e também recusado. As justificativas? Que o elenco já estava bem servido com nomes como Duqueiroz, Rony, Cantilo, Xavier, Ramiro. Jogadores que, com todo respeito, não se comparam ao que poderia ser construído com Rios ou Marlon. E aí fica claro o problema de gestão. Não é falta de oportunidade, é falta de visão. O Corinthians precisa de executivos que saibam identificar talento, que não deixem escapar oportunidades óbvias. Mas o que se vê é um clube que ainda funciona muito pela amizade, pelo relacionamento, pelo famoso fulano é meu parceiro, vou trazer. E isso é perigoso demais. Futebol não pode ser administrado na base do compadrio. O clube precisa ser profissional, precisa tomar decisões frias, pensando sempre no que é melhor para dentro de campo. Mas o que se percebe é que a amizade fala mais alto. Quantas vezes não vimos contratações de jogadores que já tiveram passagem pelo clube, mas que já não tinham nada a entregar? Quantas vezes vimos renovações de contrato de atletas que já não rendiam mais? Isso estagna, isso prende o Corinthians a um passado que já não volta. E o caso do Michael é outro exemplo que escancara essa situação. O cara já deu o que tinha que dar, já teve o momento dele. Mas agora, renovar nos mesmos moldes, manter o mesmo peso salarial, seria um erro enorme. É preciso ter coragem de virar a página. O Palmeiras, por exemplo, não teve medo de abrir mão do Felipe Melo mesmo depois de um título, não teve medo de liberar o Daverson depois do gol que garantiu uma Libertadores. Os caras foram gratos, mas entenderam que o ciclo tinha acabado. Já o Corinthians parece que insiste em prolongar histórias que já deveriam ter sido encerradas. E isso só atrasa o clube. E o torcedor sente isso. O torcedor sabe que o time precisa de renovação, de gente nova, de peças que possam elevar o nível físico e técnico da equipe. Não adianta viver só de nome, só de passado. É preciso trazer jogadores que entreguem. O exemplo do Andréas Pereira, que chegou ao Palmeiras, mostra isso claramente. O cara tem qualidade, se apresenta para o jogo, tem físico, tem intensidade. Esse é o tipo de contratação que muda a cara do elenco. O Corinthians precisa mirar nesse perfil. Não dá para se contentar com atletas que vivem mais no departamento médico do que no campo, como o Garro, que já começa a ser comparado ao Valdívia pelo histórico de lesões. É bom, dá alegria quando joga, mas joga pouco. E jogador que não está disponível não ajuda. Essa diferença de postura entre os clubes é o que separa quem se mantém competitivo de quem fica para trás. E o Corinthians, se não mudar a forma de conduzir, vai continuar colecionando erros de gestão. O torcedor já percebeu isso e não aguenta mais. Não dá para aceitar que, em pleno 2025, ainda se viva de decisões tomadas no improviso, baseadas em amizade ou em nostalgia. É preciso pensar no futuro, olhar para frente, planejar. Caso contrário, o time vai continuar patinando, enquanto rivais diretos avançam. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol brasileiro foi abalado nesta terça-feira por uma notícia que promete movimentar o mercado e mexer com os torcedores de Minas e São Paulo. Caio Jorge, atualmente o principal artilheiro do Cruzeiro, estaria próximo de fechar contrato com o Corinthians, em uma negociação que, até poucos dias atrás, parecia totalmente improvável. Fontes próximas aos clubes indicam que os bastidores da negociação foram intensos e envolvem valores que poderiam surpreender até os mais atentos ao futebol nacional. O atacante,
que vem sendo destaque absoluto com a camisa celeste, teria tomado a decisão após receber uma proposta tentadora do Timão, incluindo condições salariais atrativas e a promessa de uma sequência de titularidade que poderia projetá-lo ainda mais no cenário nacional. Apesar de ser adorado pela torcida cruzeirense, Caio Jorge parece decidido a abraçar o novo desafio, o que tem gerado um verdadeiro burburinho entre fãs, jornalistas e comentaristas esportivos. Nos corredores do Corinthians, o clima é de otimismo. A diretoria corintiana teria identificado em Caio Jorge o atacante ideal para reforçar o time, que busca se consolidar como protagonista no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. A chegada do artilheiro celeste seria, segundo insiders, um passo estratégico, não apenas para o presente, mas para os planos de longo prazo do clube. A expectativa é que ele traga não só gols, mas também a capacidade de transformar partidas e elevar o moral do elenco. Enquanto isso, em Belo Horizonte, a notícia caiu como uma bomba. Torcedores do Cruzeiro reagiram com surpresa e uma ponta de revolta, questionando a saída de um dos principais jogadores da temporada. Nas redes sociais, o nome de Caio Jorge se tornou trending topic, com debates acalorados sobre o impacto da negociação e as possíveis substituições. Para muitos, a sensação é de imprevisibilidade total, já que ninguém esperava que o artilheiro deixasse o clube em meio a uma fase tão positiva. O rumor ainda não foi oficialmente confirmado por nenhum dos clubes, mas a movimentação nos bastidores é intensa e indica que a negociação pode ser concluída nos próximos dias. Caso se confirme, o futebol brasileiro terá um dos seus transfers mais comentados do ano, com Caio Jorge trocando as cores celestes pelas alvinegras e prometendo uma temporada de gols, polêmicas e, claro, grandes emoções para as torcidas. A expectativa agora é saber como o Cruzeiro vai reagir e quem será o substituto à altura do artilheiro que marcou uma era e pode, muito em breve, reescrever sua história em São Paulo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!